Então, voltando a falar da revisão de literatura, por exemplo, a gente estava abordando o conceito de doença. Então, olha só, aqui o que a gente tem aqui? Assunto doença. Doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Então, aqui é uma citação de Cagliari e Capone, 1995. Então, olha só, aqui tem uma citação. Então, isso aqui deve fazer parte de uma revisão de literatura. Então, olha só, próximo. A enfermidade seria a condição percebida pela pessoa ou paciente caracterizado como uma queda de ânimo, algum sintoma físico ou dor. A doença seria a condição detectada pelo profissional de saúde com um quadro clínico definido e enquadrada com uma entidade ou classificação nosológica. Narvey e outros autores. Então, olha só, um detalhe importante que eu queria que vocês lembrassem, né, é que tem gente que confunde revisão de literatura com eu pegar um monte de citação de diversos livros e copiar e colar no meu trabalho, aquelas citações daqueles autores, mas sem comentar. Então, por exemplo, todo o trabalho que a gente vai fazer que tenha a revisão de literatura obrigatoriamente, nós precisamos sim pegar essas citações, né? Em alguns momentos a gente vai copiar e colar uma citação, sem dúvida. Mas a gente precisa ligar essas citações no nosso texto. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma citação dessa e colar uma dessa aqui, por exemplo, logo adiante dela. Então, eu preciso colocar uma citação, mas eu preciso ler e entender aquela citação, porque logo depois eu vou colocar assim, ó, por exemplo, eu pego essa ideia de doença e eu coloco assim, ó. Já na visão de fulano de tal, por exemplo, outro autor, ele especifica que doença é isso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ligar as citações para que a gente construa uma revisão de literatura de qualidade, porque senão seu trabalho vai ficar todo fragmentado. Quem vai estar lendo o seu trabalho, quem vai estar avaliando o seu trabalho, ele vai perceber que você fez isso, você só copiou e colou citação. Né? E um outro detalhe também muito importante aqui, que eu acho que eu já até comentei com vocês, tá? Que isso aqui é uma parte, digamos assim, crucial do trabalho, a revisão de literatura. Então, olha só, uma coisa que a gente deve sempre se atentar é que toda vez que a gente vai fazer uma citação de alguém, algum autor que faz parte da nossa revisão de literatura, a gente deve, sempre que a gente vai colocou a citação, anote a referência do livro, da onde você tirou aquela informação. Por quê? Porque você vai precisar colocar isso lá na referência bibliográfica do seu trabalho, que é justamente um dos últimos elementos pós-textuais, tá? Então, a gente não pode esquecer disso em hipótese alguma, senão você vai comprometer ali a credibilidade do seu trabalho. E a partir do momento que você pega uma citação, você copia e cola uma citação, e você não coloca a referência bibliográfica lá no final, tá? Isso pode ser considerado até um tipo de plágio, tá bom? Então, nós vamos ter inclusive um capítulo das nossas aulas que a gente vai falar sobre plágio. Isso é importante também, para que a gente não venha a pecar, a copiar o trabalho dos outros, né? Trabalhos prontos, da a gente pegar, vai copiar e colar. Claro que quando a gente está começando na metodologia científica, a gente às vezes pega um trabalho pronto ali para a gente formatar, para a gente fazer uma modificação, claro, mas aí é uma outra história. Mas a partir do momento que a gente começa a desenvolver trabalhos de pesquisa, projeto de pesquisa, artigo científico, então a tentação vai ser muito grande. Né? Então, às vezes, um trabalho que o professor passa ele é um trabalho que vai dar, digamos assim, vai precisar que você invista seu tempo, então você vai olhar um trabalho todo bonitinho ali, né? Aquele trabalho ali, se você não tiver digamos assim, uma disciplina muito grande, você vai acabar pegando e copiando e colocando seu nome e entregando o trabalho como se fosse teu. Então isso aí é plágio, meu amigo, é zero e pronto, né?